Oi, amados do Pai, este é o 13º vídeo e lá vamos nós para a nossa leitura do capítulo 21 de Gênesis, Bereshit, nesta Bíblia completa hebraica. Que bacana, que honra, né? A gente poder ler nessa tradução feita pelo Davi H. Stern. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos agradecer a Deus esse privilégio. Senhor, gratidão pela sua imensa forma de nos mostrar sabedoria através de diversos ângulos, usando várias pessoas para nos trazer aquilo que o Senhor deseja, trazer informação. Nós estamos abertos, Senhor, para receber de Ti a Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, a nossa leitura de hoje. Capítulo 21 tem coisas bastante interessantes para a gente pensar. Adonai, ou seja, o Senhor lembrou-se de Sara, como tinha dito, e fez com que... Nada disso, vamos lá, porque eu tenho que ficar traduzindo, né? E Adonai fez por Sara o que lhe prometeu. Sara engravidou e deu à luz um filho em idade avançada para Abraão, no tempo exato que Deus lhe dissera. Deus é Deus de palavras, né, gente? Abraão chamou o filho gerado por Sara de Isaac. Abraão circuncidou Isaac, seu filho, aos 8 dias de vida, como Deus lhe ordenara fazer. Abraão estava com 100 anos quando seu filho Isaac nasceu. E Sara disse: Deus deu-me motivo para rir. Agora, quem ouvir a respeito disso, rirá comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Olha que coisa linda, né? Entretanto, dei-lhe um filho, mesmo com sua idade avançada. O filho cresceu e foi desmamado. E Abraão ofereceu um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Sara, porém, enviou o filho de Agar, a egípcia, a quem Agar dera luz para Abraão, zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: livre-se dessa escrava e de seu filho. Não permitirei que o filho dela seja seu herdeiro com meu filho Isaac. Abraão ficou muito triste por causa dessa questão que envolvia seu filho. Deus, no entanto, disse a Abraão: não se entristeça por causa do menino e de sua escrava. Ouça tudo o que Sara diz a você, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaac. Eu, porém, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele descende de você. Abraão levantou-se bem cedo, pegou pão e odre de água e deu-os a Agar, colocando-os sobre o ombro dela e o filho. Então mandou-a embora. Depois de partir, ela perambulou pelo deserto, perto de Beersheba. Quando a água do odre acabou, ela deixou o filho debaixo de um arbusto. Seguiu mais um pouco e sentou-se olhando para o outro lado, diante cerca de um disparo de um arco. Porque dizia ela: não suportarei observar meu filho morrer. Assim ela se assentou ali, olhando para o outro caminho, chorando e lamentando. Deus ouviu a voz do menino, não foi a voz dela, do menino. E o anjo de Deus a chamou desde o céu e lhe disse: que há de errado com você, Agar? Não tema, pois Deus ouviu a voz do menino na situação presente. Levante-se, erga o menino e segure-o com firmeza em sua mão, pois farei dele uma grande nação. Então, Deus abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte de água. Então ela foi, encheu a pele com água e deu a água para o menino beber. Deus estava com o menino e ele cresceu. Ele viveu no deserto e tornou-se arqueiro. Ele viveu no deserto de Paran e sua mãe escolheu uma mulher da terra do Egito para ele. Nesse tempo, Abimeleque e Fincol, aqui é Fincol, o comandante do exército, conversaram com Abraão. Eles disseram: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, jure para mim, por Deus, neste lugar, que você jamais agirá com falsidade comigo
ou com meu filho ou neto, mas de acordo com a bondade com que eu tratei você. Desse modo você tratará de mim na terra em que vivo como estrangeiro. Abraão disse: juro. E Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço, do qual os servos de Abimeleque apoderaram-se. Abraão respondeu: eu não sei quem fez isso. Você não me disse nada. Perdão, Abimeleque tinha respondido para ele: eu não sei quem fez isso. Você não me disse nada. E apenas hoje ouvi sobre isso. Abraão pegou algumas ovelhas e algumas cabeças de gado e deu-as a Abimeleque. E os dois estabeleceram uma aliança. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: qual é o significado das 7 cordeiras que você separou? Ele respondeu: você deve aceitar as 7 cordeiras de minha parte como testemunho de que eu cavei este poço. Esse é o motivo deste local ter se chamado Beer-sheva, ou seja, Poço das 7, né? Poço do juramento. Porque os dois fizeram um juramento ali. Eu conheci esse poço, ele existe até hoje, está no Parque Nacional de Beer-sheva, em Israel. Quando eles estabeleceram uma aliança em Beer-sheva, Abimeleque partiu com Fincol, o comandante do exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Beer-sheva e ali invocou o nome de Adonai, do Senhor, o Deus eterno. Abraão viveu por um longo período como estrangeiro na terra dos filisteus. Nesse capítulo 21, que a gente acabou de ler, Deus nos mostra, né, o nascimento de Isaac, que é a promessa de Deus se cumprindo. Tudo que Deus promete, ele realmente cumpre, independente do que a gente ache do tempo dele. Ah, está demorando muito. O tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo. E a partir dele, todas as gerações na terra serão abençoadas, né? E aí, assim como Deus falou, lembra quando a gente falou que Deus tirou Abraão da sua tenda, mandou ele olhar para os céus e contar as estrelas? Essa é a descendência hoje na terra de Abraão. Muita gente diz que Deus pediu para colocar um nome de Isaac, foi Deus que pediu para dar o nome de Ismael. Opa, tá tocando aqui o alarme. Foi Deus que pediu para Agar colocar o nome de Ismael, e foi Deus também quem pediu para colocar o nome de Isaac. E muita gente acha que o nome de Isaac é porque Sara tinha rido antes. Abraão riu um capítulo anterior e Sara riu, se não me engano, no capítulo 18. E aí o anjo do Senhor, né, disse para ela: por que você riu? Ela falou: não, eu não ri. E ele disse: não, é assim, é certo que riste. Lembra disso que nós falamos sobre esse assunto? Pois é. Mas o nome de Isaac foi escolhido, apesar de ser riso, mas não exatamente por isso. Não porque ela riu naquele momento, mas é bem diferente. Ele foi, o motivo foi porque Deus mudou a sorte daquele casal. Aquele casal que era estéril, que não podia ter filhos, ela passou a ser ela conseguiu ter o filho Isaac, o filho da promessa, e ser mãe de gerações de reis, né, até chegar ao nosso Senhor Jesus. Então olha que bênção que essa mulher pôde gerar de acordo com Deus. É por isso que ela fala do riso, por isso que ele se chama de Isaac, porque nós hoje podemos rir juntamente com esse casal que foi super abençoado, não porque ela riu daquela maneira achando que ela não poderia ter. É bem diferente, o motivo do riso é outro, tá? Então, o que ela fala, né? Todos que ouvirem essa história vão rir juntamente conosco, isso é muito legal. Tem uma coisa para levantar para vocês. Eu apresentei esse livro através dos nossos olhos, né? Em que a pastora Márcia, ela fala sobre Sara, no último capítulo. E ela coloca uma coisa bem interessante aqui, dizendo o seguinte: ela conta que através dessa história de Sara, nós podemos definir, fazer tipo tipificar, comparando Abraão com Deus Pai,
Isaque, o filho da promessa, a Jesus, Deus Filho, e Sara, a igreja, que gera bênçãos e entendimento com a intervenção do Espírito Santo. Então, isso é muito interessante o que ela apresenta aqui, né? E logo depois, nós lemos também neste capítulo que Sara faz um pedido absurdo para Abrão. Pede para ele despachar, mandar embora Agar e o seu filho. Gente, primeiro que a ideia tinha sido dela. Foi ela que ofereceu a sua escrava ao seu marido para ser como tipo uma barriga de aluguel. E depois, gente, Ismael também é filho de Abraão. Então foi um pedido assim terrível, né? Quando a gente lê isso, fala, meu Deus do céu, como é que essa mulher pode fazer um negócio desse, um pedido desse? Pedir para um pai mandar embora o seu filho, que maldade. E realmente, mas de uma maneira ou outra, Abraão ficou muito triste com tudo isso, mas Deus chega para ele e fala, olha, Abraão, faça o que Sara está pedindo, porque afinal de contas eu vou fazer a sua descendência através de Isaque. Ele é o filho da promessa. E, tipo assim, chá comigo que eu vou cuidar de Ismael e vou cuidar de Agar. Não se preocupe. Aí que a gente acabou de ler, né? No dia seguinte, Abraão acordou, deu para ela pão, deu água e despachou realmente. E aí Agar estava no deserto, próxima de um poço de água, mas ela não conseguiu enxergar. E ela estava esperando o filho dela morrer. E aí eu quero convidar vocês para ler uma outra parte que é muito interessante. Eu quero compartilhar a visão de uma outra coautora neste livro aqui. Pare, desperte o seu propósito. A Marilda Pereira, ela escreve no seu capítulo, a Marilda é essa daqui, olha. Eu vou dar apenas um spoilerzinho, tá? Porque eu tenho interesse que vocês conheçam essas histórias, porque são muito interessantes também. A Marilda usa o capítulo dela para falar de alguns personagens bíblicos e ela define Ismael e ela faz assim em 4 páginas uma verificação da personalidade dele, mostrando o propósito de Ismael aqui na terra. E é muito interessante o que ela coloca. Ela coloca assim, quando havia acabado o pão e a água dados por Abraão, nós percebemos alguns pontos importantes que apontam para o que Ismael viria a ser futuramente. E aí ela lê o que a gente já falou, né? E que a mãe dele foi se sentar à distância de um tiro de arco. E aí ela explica que a expressão tiro de arco, citada na passagem bíblica, era uma medida de distância utilizada naquele período pelo povo hebreu e pelos povos que viviam naquela região, né? Aí ela nos mostra também, deixa eu virar aqui a página que eu fui marcando, outro sinal sobre o chamado de Ismael é que Deus estava com o menino que cresceu e se tornou flecheiro, ou arqueiro, como diz a Bíblia aqui, judaica completa. Flecheiro morando no deserto. Ou seja, Ismael se tornou um especialista, olha a análise que ela fez, naquilo que um dia foi a sua dor. A grande distância que sua mãe havia tomado, achando que ele iria morrer. A mãe se distanciou dele ao invés de se aproximar, de acalentá-lo naquela situação mega difícil para os dois, né? Então Ismael se tornou um profissional inesperado para aquele lugar, porque no deserto é comum as pessoas se tornarem pastores de ovelhas, donos de pousadas com oásis em que as pessoas, os peregrinos vão passando e precisam se hospedar, guias e outras coisas, mas não um flecheiro. Para Ismael foi um privilégio poder aprender a ser um arqueiro, um flecheiro, e poder atacar a certa distância, sem estar diretamente no conflito com o adversário, cara a cara, né? Além também de ser um excelente caçador, podendo matar sua fome e a fome de sua mãe. E isso, diz ela aqui, aconteceu porque Deus providenciou
a prosperidade de Ismael naquele lugar. E ela discorre e ela explica através de uma identificação, né, da psicologia, da identidade de Ismael, a dor dele, para mostrar que a nossa dor, o que nós passamos no mundo, as nossas dificuldades, tem relação direta com o propósito a que Deus nos chamou. Cada um de nós vai sentir, e a gente precisa entender isso para a gente poder agir, porque nós fomos chamados para curar essas dores, para mostrar ao outro como fazer isso. Cada um é responsável pela sua dor, para a gente desenvolver isso, né? E aí no final do capítulo da Bíblia que a gente leu aqui, Abraão tem um encontro com Abimeleque e eles fazem aquele juramento no poço que existe até hoje, né? Que esse poço está lá em Israel, quem for vai visitar, as discussões normalmente levam as pessoas até esse poço, contam as histórias todas. E isso também nos remete à ideia de que Abimeleque não era um homem, né, voltado para Deus, mas acreditava no Deus de Abraão, porque ele viu o quanto Abraão prosperou por causa do Deus dele. E Abraão orou por ele, as mulheres dele foram saradas naquela época em que Abraão tinha mentido, estava lá que a gente falou no capítulo anterior. Então é para a gente perceber também que muitas vezes Deus usa das pessoas ímpias para nos abençoar, porque Abraão viveu naquela terra que por enquanto, naquele momento, era do reinado dele, fazia parte do reino dele, ele deixou Abraão viver ali e prosperar, né? Então os ímpios muitas vezes nos abençoam por permissão, Deus usa esses ímpios para nos abençoar também. E é isso, esse é o capítulo 21, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, compartilhe com alguém que você ama e que precisa também ler a Bíblia. E nós estamos lendo e vamos ler durante todo o ano. A gente teve início, a gente está continuando, mas a gente não tem dia certo para a gente terminar. O importante é a gente receber esses ensinamentos. Então, se você está curtindo, deixa aí o seu like. Eu sou a Cristiane Oliveira, se você está chegando aqui pela primeira vez. Um beijo no coração de vocês. E compartilhem com quem vocês amam, tá bom? Até o próximo vídeo, que vai ser o capítulo 22. Uau, lá vamos nós. Tchau.